Boa tarde, querido ouvinte, muito boa tarde, ouvintes da 89 FM. Estamos iniciando com muita alegria no coração o nosso programa Dias Melhores. Estive viajando nas férias dos filhos, né? E sempre com compromisso aqui na rádio, né? Enviando o sermão, mas hoje eu tenho a alegria de estar ao vivo nos estúdios da 89 FM. E tem uma palavra da parte de Deus que vai levantar você, levantar sua alma, levantar seus projetos, levantar sua autoestima. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai falar com você nessa tarde num texto que está num livro do Antigo Testamento chamado 1 Samuel, primeiro profeta da Bíblia. Tá certo? E uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. No versículo 4 diz: no dia em que Elcana oferecia sacrifício, costumava partir com sua mulher e Penina com todos os seus filhos. Eu estou passando a leitura e vou acrescentando algumas informações. Para fazer isso aqui, era alguém que tivesse condição financeira. Era uma pessoa que tinha posses, que tinha bens. Até porque para ter mais de uma esposa no Oriente, você tem que ter suficiência financeira para isso. A lei condiciona, mas também ela tem uns porém, né? E ele ia adorar a Deus e demonstrar gratidão a Deus. E começa a contar a história de Ana, né? Começa a narrar como é que se deu a história de Ana por consequência de Samuel, e eu vou lhe provar pela Bíblia que isso é aplicável para você. Toda a palavra de Deus é aplicável como instrução, como bênção, né? Como uma vitamina da alma, tá certo? A palavra de Deus, então, em dobro para Ana, pois amava, apesar de o Senhor ter a deixado estéril. Olha o conflito. Um marido que era bondoso para ela, generoso para ela, ela era estéril. Diz que quando eles subiam para adorar a Deus, ele dava mantimento a outra mulher Penina e uma porção para cada filho. Essa mulher específica não tinha filho. É isso que o texto... É porque a Bíblia ela escreve de uma maneira mais rebuscada, mas é isso. Ela diz, embora... Muita gente pensa que ele diz, não, ele amava tanto que dava 2 vezes a ela. O que o texto está dizendo, que embora ela fosse estéril, ele já dava a ela, pronto, aqui é a sua parte e aqui é como se você tivesse um filho, para agradar o coraçãozinho dela, tá certo? Para que ela se sentisse alcançada em todo o seu desejo. E seja você homem, seja você mulher, jovem, uma pessoa mais madura, uma pessoa idosa, uma pessoa adolescente, todo mundo tem pequenos ou grandes desejos no seu coração, pequenas e grandes faltas, pequenas e grandes necessidades, e às vezes a gente tem até mais abastado, mais abastecido, mais abençoado em outras áreas, mas naquilo que a gente considera importante, essencial, aquilo está faltando na nossa vida. E irremediavelmente, esse marido, ele dizia, não, a sua situação certamente não tenho amado você, eu não tenho sido generoso. Quer dizer, já estabeleceu como definitivo, você vai ser estéril e não há esterilidade que seja acima da vontade de Deus. Poderia deixar isso mais para frente, mas pode ser que eu me esqueça, então eu não vou incorrer no erro de não dizer algo assim. Eu sou testemunho real que pode ser estéril do jeito que for, tá certo? Quando o Papai do Céu decide, ele não precisa consultar o maior laboratório da sua cidade, ele não precisa consultar o maior especialista da sua cidade. E aqui está falando de estéril de uma madre, de uma mãe, de alguém que deseja ser mãe, e para a mulher isso é algo latente. A mulher, uma das preocupações de uma mulher quando entra no período da menopausa, se ela não tiver filho ainda, é que ela vai ter que correr para resolver isso, porque tá no coração. Aí hoje as pessoas priorizam a empresa, não sei o quê. Bom, isso aí é outro assunto. Mas o fato é que a minha esposa, Leila Carla, quando nós nos casamos e ela foi fazer os exames, já ali nos primeiros exames já ficou constatado que ela não poderia ter filhos. Tá certo? A Leila não poderia ter filhos.
não pode, não poderia, não pode e não poderá. Então, fizemos tratamentos em muitos lugares, procuramos em muitos lugares, fui num especialista em Manaus, levei ela lá, fui em tanto lugar, e chegou depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, o caso de Ana aqui, muitos anos se passando, e depois de 11 anos, aí a gente, me deixa na mão de Deus, e não tem algo melhor do que você entregar na mão de Deus alguma coisa que você queira e precise de verdade, viu? Então, 13 anos depois, 12 anos e meio depois, um dia ela chegou com a camisetinha e disse, olha, toda emocionadazinha, né? Deus abençoou, abriu a madre dela e veio a Laila Rebeca. Agora, no meio da pandemia, né, há uns 5 anos atrás, a gente estava trancado, já 5 meses trancado, devido à pandemia, e ela começou a sentir uns negócios, quando foi olhar, né, já tinha se passado 13 anos, né, depois da gestação da Laila Rebeca, veio o Elias Levi. E Leila continua estéril. Se for na medicina, no médico, pode pesquisar um médico lá, ele vai dizer, não, você não pode ter filho. Mas Deus, ele não consulta ninguém, tá certo? A gente é que tem que consultar a Deus. Então, isso é aplicável na minha vida, pastor Marconi. Querido, isso é aplicável em qualquer área na minha vida e na sua vida, porque a vontade de Deus não está limitada exclusivamente à madre, tá certo? O sobrenatural de Deus, ele fez o filho dele na Maria, né, sem a concepção de um homem, já para mostrar que essas coisas que a gente considera impossível, para Deus é apenas o... Então isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor, e começou a Penina começou a provocar Ana. A Penina começou a desdenhar, a humilhar. E às vezes a gente deseja, na nossa humildade, a gente deseja tanto uma coisa, e às vezes porque uma pessoa tem aquilo, começa a humilhar a gente, começa a desdenhar da gente, começa a ridicularizar, começa a achar que o final vai ser aquele desdém para a vida inteira. E eu quero lhe dizer que Deus vai entrar com providência do jeito que entrou na vida de Ana, do jeito que entrou na minha vida, Ele vai entrar na sua vida, viu? Você que é jovem, você que... porque eu vejo os outros têm acesso àquilo, eu tenho um sonho daquilo, eu estou estudando para aquilo, eu não tenho tempo nem de estudar, mas eu gostaria de estudar e para alcançar tal coisa. E aonde as pessoas não acreditam, Deus acredita em você. Nós precisamos acreditar em Deus. E de cara assim, Deus acredita em você. Por que Deus acredita em mim, pastor? Porque o propósito dele foi colocado dentro de você. A vontade dele está dentro de você. E uma hora essa vontade vai se concretizar. A vontade de Deus, todo mundo sabe aqui, e eu tenho falado insistentemente, é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus para a sua vida é maravilhosa, né? E ela subiu e o sacerdote olhou e disse, por que seu coração está triste? Né? E o marido, por que você é triste? E ela começa a orar a Deus e começa a se entristecer. Eu não vou continuar a leitura e já vou entrar no sermão. E vai ter com o sacerdote, e o sacerdote analisa ela assim e interpreta mal. O sacerdote disse, você está embriagada, você está falando sozinha. Ela disse, não, é porque a minha dor é tão grande que eu estou falando para mim mesmo. Eu falo, a voz não sai, então eu falo para mim mesmo. É algo extraordinário de se dizer, porque às vezes as pessoas não querem saber o que a gente precisa ou tem, né? Às vezes a gente tem um sonho pequeno e as meninas, deixa de besteira, né? O outro diz, deixa de besteira. Tudo para os outros é deixa de besteira, isso não é nada não, isso é besteira, mas é importante para você. E se é importante para você, é importante para Deus, tá certo? E do mesmo jeito que pela boca do sacerdote, o sacerdote se equivocou, perguntando se ela estava embriagada, o sacerdote disse, vai em paz, que o Senhor seja contigo. Isso aí vai acontecer na sua vida. E termina com a leitura dizendo, e Ana se levantou. E eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra faça ação na sua vida e vai levantar você, viu? Eu viajei ontem mais de 300 quilômetros, eu cheguei numa cidade chamada Macau, de madrugada, para hoje de manhã viajar para a minha cidade. Estava febril,
Mas eu digo, eu preciso chegar na rádio para fazer esse programa ao vivo, porque eu sei que vidas serão transformadas, viu? Haverá um poder de Deus na sua vida. Não sabe uma saída, não sabe o caminho, e Deus, ele mesmo que não tenha caminho, ele diz, eu abrirei caminho no deserto. Mesmo que a gente não saiba uma saída, não saiba um caminho, não saiba como resolver, Deus, ele sabe como resolver, tá certo? E às vezes a gente, quando eu estava escrevendo esse sermão, e como eu viajo muito, né, em função das coisas da igreja, toda cidade que eu passo, na beira da pista tem DENIT. Se o DENIT quiser me processar, pode ficar à vontade. Aí bota aquela placa, obra 14,4 bilhões, né? Não existe essa cifra, então não pode nem dizer nada comigo, porque eu estou inventando um número agora. E bota a placa e a obra não sai, né? Tem o anúncio do caminho, da saída, da solução, mas a obra mesmo, que é boa, quando vem, se vier, Deus não é assim, tá certo? Às vezes, Deus, ele não coloca a placa aqui, tá? Às vezes Deus não comunica a você, mas ele está construindo um caminho para você, viu? Se eu parar aqui, para mim já seria algo, se você guardar isso. Não, mas eu não tomei conhecimento. Bom, você está começando a tomar conhecimento agora. É porque eu nunca vi Deus dizendo que está preparando um caminho novo, uma saída nova para mim. É porque Deus não é governo, não é prefeitura, não é presidente, não é... Deus é Deus, tá certo? Então ele diz, meu pai trabalha no secreto, tá certo? Jesus disse que ele nem dorme. Ele disse, meu pai, enquanto você dorme, ele trabalha. Por quê? Por ele? Não, porque ele já é Deus, ele mandou fazer. Quando Deus foi fazer as coisas, ele fez pela vontade de Deus, o Logos de Deus. Ele falou e as coisas se fizeram. Mas quando é para fazer pra gente, eu acho que ele... Não tem esses videozinhos que minha filha, como é o nome do vídeo? Vídeo que coisa lantejoula, massinha. O vídeo mesmo, satisfatório. Cheguei no nome. É satisfatório. Já pensou, Deus gosta de brincar, de fazer coisas maravilhosas para a sua vida. Porque se ele quisesse, ele fazia com a boca. Mas não tem coisa que é satisfatória de fazer, como você manipular um negócio que dá um prazer, é satisfatório. Pastor, você está com heresia, não está... A Bíblia diz que dá prazer. Prazer e satisfatório não é a mesma coisa, pois Deus tem prazer, tá certo? De abençoar a sua vida. E se eu disser um negócio que está na Bíblia, o cara tem que ser teólogo, muito bem preparado para chegar e dizer, né? Então Deus fez todas as coisas, né? E as coisas que... tem um texto que diz, a terra está gestante. Como dizendo, tudo que Deus faz, ele já coloca dentro e em algum momento aquilo vai nascer. Tá certo? Em algum momento, a gente está carregando algo do destino, porque Deus não é Deus de improvisação. Quem sai improvisando na vida é a gente. Vai ajustando, vai dar um jeito, né? A gente diz, mas eu dou um jeito, né? Acabou o dinheiro, vou dar um jeito, né? A gente vai dando um jeito. Deus não. Deus, ele escreve e ele vai reconduzindo a nossa vida em direção ao plano perfeito daquilo que ele traçou para a minha vida e para a tua vida, tá certo? Eu tenho certeza, Deus está gerando algo na sua vida, né? A Bíblia diz, quando eu falei que Deus não improvisa, todos os textos que Deus mandava a um profeta em algum lugar, ele diz, vá porque eu tenho preparado naquele lugar uma viúva, vá porque eu tenho preparado naquele lugar... Até quando Jesus mandou buscar um animal, ele disse, vá porque tem um animal já amarrado, estava a muitos quilômetros de distância. Jesus olhou e disse, vá naquela cidade ali, em Jerusalém, tem um burrinho branco lá, traga para cá. Aquele burrinho nunca foi montado, preparado, tá certo? Deus não improvisa. Aquilo que Deus determinou, a gente não determina o que Deus vai fazer. Eu vou determinar em nome de... Nem faça isso, que Deus fica olhando assim, diz o que é que ele tem, tá pensando que é quem, né? Deus não é assim, não. A gente clama a Deus, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Não sabe, mas são grandes e vai acontecer. Quem vai determinar? Deus. Então Jesus disse, vai lá que eu já determinei. Vá lá que eu determinei o homem estava preparando uma janta, você não sabe disso, né? Mas o homem estava preparando uma janta maravilhosa. Por que você está preparando uma janta? Eu estou preparando, mas essa arruma de cadeira, tem 12 cadeiras e tem 13 cadeiras,
para que essa arruma de cadeira e essa arruma de prata? Eu não sei não. Aí daqui a pouco chega a notícia, ei, Jesus está vindo aí para jantar. Aí olha, pronto, porque Deus tem preparado. Deus não é Deus. Quem fica surpreendido com a bênção é a gente. Eu sou ansioso, né? Eu sou muito elétrico. O presente dos meus filhos eu compro uma semana antes, eu já entrego. Minha esposa não, minha esposa ela aguarda. Minha esposa comprou um óculos essa semana, eu disse, deixa eu tirar foto para mandar para sua família. Ela disse, não, eu quero mostrar quando chegar lá. Eu não, eu já quero chegar e... Deus é desse tipo, ele é assim, um exemplo de Deus. Chegar na hora certa, ele vai te mostrar, e Deus vai mostrar surpresa na tua vida, tá certo? O que Deus tem preparado, né? As coisas que o olho viu, que o ouvido não viu, não chegaram ao coração do humano, do homem, são o que Deus tem preparado. Não é o que Deus está pensando em lhe dar. Tem preparado. Deus vai levantar sua alma nessa tarde, nessa manhã, na hora que você estiver assistindo. Tem pessoas que assistem no YouTube, né? No programa Dias Melhores no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Porque até me falaram, pastor, quanto mais pessoas se inscrever lá no YouTube, mais ele divulga o sermão e mais vidas são alcançadas, né? Tem pessoas que são solitárias, que só tem mesmo ali contato com a mídia social, assistem na televisão, pessoas de mais idade que estão assistindo na televisão e precisam ser abençoados pela palavra de Deus e vão ser, em nome de Jesus, tá certo? Então, eu fiz uma semi-leitura de 1 Samuel e falei de Ana, de Penina e de Elcana, né? Muitas coisas já havia chegado na vida de Ana. Muitas coisas. O marido era generoso, provavelmente esse marido era bonitão, porque Deus só coloca coisa bonitona na vida da gente. A gente é que é teimoso. Deus dá uma esposa maravilhosa e na primeira oportunidade a gente vai no forró, toma 3 lapadas de negócio e bota a culpa do negócio e pega uma mequetrefe. Aí depois fica arrependido. Não, Deus só coloca pessoas maravilhosas. Esse homem que está do seu lado, essa mulher que está do seu lado, esses filhos que Deus lhe deu, são pessoas maravilhosas. Só que o olho da gente é meio fujão, né? O olho pulador, o olho e fica olhando para onde não deu. Eu falei do homem, mas também a mulher, né? Tem mulher hoje em dia que hoje é os direitos iguais, né? Na ruindade. Tá certo? Os direitos iguais do que é bom. E bom de ser pastor é isso. E depois de velho, da minha qualidade, 30 anos de ministro, aí a gente já chega e já diz, com respeito, né? Diz tudo que tem que dizer, né? Ana que recebido muita coisa na vida, né? Mas aquilo que ela queria de verdade não tinha chegado. Guarda aí no seu coraçãozinho. Aquilo que você deseja de verdade vai chegar na sua vida. Tá certo? Eu não sou pastor de confissão positiva. Eu sou um homem de Deus que tem fé em Deus. Eu estava ontem deitado no chão lá na igreja, teve um almoço, uma palestra o dia inteiro. Aí teve um momento de parar. Quando a gente voltou do restaurante, eu me deitei no chão da igreja. De repente me lembrei o nome de uma pessoa. Não, me lembrei de uma pessoa e não lembrava um homem, né? Quantas igrejas eu pastorei? E essa é uma pessoa muito especial. Lá eu fui pegar, eu tô ficando meio assim, aí eu fui procurar na minha lista de telefone até achar o nome dessa pessoa. Ah, é mesmo. Eu lembrei o nome da esposa dele, dos filhos dele e me deu um branco dele. Eu acho que foi o inimigo querendo que eu não ligasse. Mandei uma mensagem. Tô me lembrando de você agora, o que é que você tá precisando? Não era Marconi falando, era para ele entender que Deus estava dizendo o que é que você está precisando. 9 horas da noite, já tinha terminado outra palestra que já era outra coisa, na outra igreja. Aí ele manda uma mensagem para mim, ele diz, pastor, pastor, como o senhor é usado por Deus, que Deus maravilhoso que a gente tem. Deus sabe como eu estava precisando, eu estou aqui me deleitando em Deus, porque eu achando que Deus não estava cuidando da situação, e o senhor tão longe que estava, e Deus fez chegar a ele, o que é que você está precisando? Está precisando? Tá. É importante para você? Conta para Deus. Conta para Deus. Tá certo? Deus não se incomoda. Quem se incomoda de que você ligue para ele é essa pessoa que às vezes diz que é o melhor amigo da gente, tá certo? A melhor amiga, a coleguinha, a pessoa maravilhosa do trabalho, que é igual essa Penina, tá entendendo? Que vive apontando, desejando insucesso, dizendo coisas desagradáveis, mostrando
as suas incapacidades. Todo mundo tem incapacidade, mas Deus nos capacita e tem toda a capacidade. Deus vai abençoar a sua, Deus vai levantar a sua alma. Deus vai levantar, tá certo? E Penina, ela tinha filho, e tinha pulsões, e tinha amor. Quem tinha filho, certamente tinha mais xodó do marido. Eu não sei quantos filhos ela tinha, se tinha 10 filhos, 8 filhos, eu nem olhei aqui no texto, apesar de já ter lido a Bíblia algumas vezes. Eu sei que Ana sabia quem era Penina, sabia o que Penina tinha, né? Ela sabia o que Penina tinha, mas não sabia nada sobre si mesma. Ela só sabia da sua dor. Por que ela não sabia nada sobre si mesma? Porque ela não sabia o que Deus tinha reservado, estava dentro dela, o que estava guardado dentro dela. É como Elias Levi, 5 meses Leila carregando. Você sabe que na hora que Leila, a gente estava trancado na pandemia, e Leila apareceu com... neném, ela, né, às vezes ela chama neném, um velho, e ela chama neném. E ela dizendo, eu tô com seio doendo assim, tá não sei o quê, eu já fiquei doidinho, já liguei para 10 irmãs do Circo da Oração. Aí uma dessas irmãs nem piscou o olho, disse, manda ela fazer um exame na farmácia, de negócio, para ver. Papou, Elias Levi, 5 meses estava lá, já quase jogando basquete, que ele é bem grandão, né? Ele hoje tem 1,20 m, 5 anos, 1,20 m, bem grandão. Pois é, então, às vezes você está carregando a bênção, já está dentro de você. Posso estar falando de filho, mas posso estar falando de outra coisa que é importante para a sua vida, né? Então ela sabia que não tinha filho, né? Ela sabia que o marido tratava ela como se tivesse. Às vezes eu acho que Elcana tinha mais fé do que Ana. Ele diz, já estou dando aqui a bênção que você vai ter filho, mas às vezes a fé da gente é pequena, tá certo? É bom receber tudo que ela estava recebendo, né? É bom, certamente tinha boa roupa, tinha todo o cuidado. Certamente algumas coisas na nossa vida a gente chegou num patamar que está mais ou menos estabilizado. Mas eu sei, você tem um secreto dentro de você, tem algo que você vai se sentir realizado quando aquilo acontecer. A gente tem um instinto acumulador. Hoje eu estava olhando essa semana, que lá em casa tem uma revolução. A Lália pega as coisas que era minha e o Levi pega as coisas que ela pegou de mim para sai cada um tomando do outro. E eu digo, meu Deus, como eu guardo coisa que eu nem uso. Eu estou socializando. Mas a verdade é essa, a gente junta coisa demais, quer coisa demais, e às vezes nem usa. Mas às vezes tem coisa que é muito, muito, muito importante para a nossa vida, e aquilo não chegou ainda. Eu me esforço muito pela questão da notoriedade, né? Eu sou escritor, tenho 18 livros escritos, faço artigo no LinkedIn, sou pastor há muitos, muitos anos, mas talvez por eu não ter tido reconhecimento na minha infância, eu nunca recebi um elogio na minha infância, parabéns, na minha infância era te vira, dê teu jeito, e eu tinha que correr atrás. 14 anos eu já tinha carteira assinada, então nunca teve esse negócio de reconhecimento não. Na minha geração, você tinha que aprender a ser homem, levantar a cabeça, seguir em frente, engola o choro, tá entendendo? Minha geração tinha uma coisa maravilhosa. A gente era ameaçado, ainda olhava pra gente e dizia assim, engola o choro. Aí a gente engoliu o choro e vida que segue, né? Não tinha negócio de ficar traumatizadozinho não, tá certo? Então, ela sabia que tinha um marido, né? E o marido profetizava na vida dela, né? E tem um negócio que nada que tá ruim que não possa piorar, né? Apesar de ela ter, ela sofria por não ter filho. E a outra, em vez de dar uma palavra de conforto, tenha calma, olha, eu também não tinha, um dia Deus me deu, né? Mas não, disse que a outra humilhava ela. Tem pessoas, eu não sei que tipo de prazer é esse, mas tem pessoas que têm prazer em humilhar a gente, né? Ontem eu cheguei, eu vinha falando com uma pessoa e ele estava correndo e ele freou bruscamente o carro dele. Eu disse, querido, se você desacelerar pelo menos 100 metros antes, você não frear bruscamente, você vai ter muito mais tempo dessa pastilha de freio da fita e vai economizar do seu bolso.
E a resposta dessa pessoa, ele disse, não, mas isso aí é para pessoa que tem carro há mais de 10 anos, que é o meu caso. Quer dizer, eu dei um conselho para abençoar essa pessoa e essa pessoa já retribuiu de uma forma que evidenciava que meu carro tem mais de 10 anos, e tem mesmo, né? Na verdade ele não tem mais de 10 anos, ele tem 18 anos, né? Vai pro exército, se Deus quiser, o ano que vem. Eita, papai, vou ficar com saudade dele. Vai pro exército no carro, 18 anos. Então, ela chorava e não comia. Olha, chorava e não comia pode representar a alma da gente. Às vezes a gente não quer alimentar a nossa alma de alegria. Mas eu vim, viajei essa ruma de quilômetros, febril, entendeu? Cansado, porque a minha idade já cansa viajar tanto assim. Cheguei em casa hoje 11 horas da manhã, aí não almocei, fui dormir. Me levantei, aí banho e rádio, para ser feliz aqui com você, tá certo? Então, Deus vai fazer sua alma se alimentar de alegria. Ele faz com que sua boca se encha de riso. Pastor, mas a alma, olha, o salmista diz, por que te abates, ó minha alma? A alma da gente é como se tivesse vida própria, né? São 3 dentro da gente, o corpo, a alma e o espírito, né? Dentro não, somos 3, aliás, né? Corpo, alma e espírito. E Deus vai alimentar sua alma, vai alegrar sua alma, viu? Deus vai fazer sua alma brilhar, em nome de Jesus, viu? Eu vim aqui para isso, em nome de Jesus, né? Aí, a outra Elcana, a Penina, ela humilhava, você não sei o que, palavra, e tem gente que faz questão mesmo de dizer na busca, bem aquela palavrinha que fere você, bem naquele ponto, né? Não perde a oportunidade, E o marido, coitado, não tinha o que fazer, ele dizia, mas eu não sou como Decílio. Querido, por mais que a gente queira substituir, mas tem coisa que é insubstituível, tá certo? Deus, ele vai dar a você do jeito que está na palavra, porque se não fosse para me ler e pregar para você, essa história tinha acontecido e não estava lá. Se está aqui, é para me repetir e isso se aplicar na sua vida, tá certo? Se está na Bíblia, é porque isso vai se repetir e se replicar e ser aplicável na sua vida. Tá? Eu não sou igual a Decílio para você, não é não, bonitão. Você é meu lindão, é meu marido, mas eu quero filho, né? A música diz assim, eu quero filho, diz assim, quero filho, senão morro. Isso é exageradinho, né? Tem o conforto que o marido está dando, mas tem o começar do agir de Deus na vida dessa pessoa. Olha, diz que todos os anos subia. Ela subia e chorava, mas ela não derramava o coração. Ela subia para a igreja, mas a alma dela não estava em Deus. Eu não sei qual é a sua religião. Eu sou cristão, sou pastor evangélico. E muita gente vai para a igreja, tem gente que vai para a igreja hoje e bota o celular abaixo, tem gente que bota dentro da bolsa. E fica na igreja acompanhando, missa de corpo presente, né? Só o corpo ali, ou vai para o culto e... Tem gente que vai para o culto, fica lá atrás só conversando e perde a oportunidade de dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu estou na tua presença e tu pode ver, porque você não precisa estampar, Deus vê o secreto do seu coração. A questão é essa. Tá certo? Então estava só começando, né? Algo estava começando do agir de Deus na vida de Ana. Algo está começando do agir de Deus na sua vida, tá? E ela chega ali, aí quando nessa viagem que ela foi, ela disse, rapaz, das outras vezes, mesmo eu tenho vindo aqui ano após ano, nunca parei nem para pensar que esse é o lugar de adorar a Deus, de falar com Deus, de ser grato a Deus. Rapaz, eu devia ser mais agradecido, eu sou saudável. Eu não recebi ainda aquilo que eu estou querendo de Deus, mas eu tenho saúde. E se estão debochando comigo, alguma coisa é tipo invejinha, tá certo? Às vezes eu falo, eu não acreditava em inveja não. Depois de muitos anos foi que eu comecei a olhar e digo, acho que tem. Tem coisas que nos atacam e parece que é uma... Eu não sei porquê, não é mais uma invejinha, um negócio. Então, a Penina atacava, a Penina tinha filho, ela não tinha filho, mas certamente a Ana devia ser bonita pra caramba, né? A Penina olhava assim e dizia,
eu tenho que achar um defeito, eu tenho que... Aí eu olhava, o pé dela era bonito, o cabelo era bonito, as mãos eram bonitas, a menina, ela andava bonito, ela era cheirosinha sem botar perfume árabe, entendeu? Tem gente que cheira alfazema só toma banho com sabão de coco. Eu tomo banho com sabão de coco. Então, e ainda fica cheirosinho. Tem gente que é o bom perfume de Cristo na vida da pessoa. Então, alguma coisa de especial tinha na vida. Então, meu filho, se você está sendo atacado, bonitão de Jesus, tá certo? Olha, então, alguém da minha denominação, IMW Xaxim, que Deus continue abençoando toda a igreja da IMW Xaxim. E eu sou o pastor José Marconi, da Igreja Metodista Wesleyana, distrito do Vale do Açu. Tá certo? Sou superintendente no Vale do Açu, sou pastor há 30 anos já. Tá certo? Então, certamente alguma coisa, a Penina tinha essa arruma de filho, mas olhava para a Ana e tinha alguma coisa em Ana que... Então, querido, você tem um brilho especial, você tem um cheiro especial, tá certo? Você que é homem, você que é rapaz, porque na firma todo mundo fica me atacando, porque deixa para ser atacado na academia, quando o pega rolar lá dentro, aí lá vale ser atacado. Tirando disso, não leve em consideração não, porque certamente você tem um brilho. Um dos meus livros, uma vez eu fui pesquisar, tem um ditadozinho do vagalume e da cobra, né? O vagalume voava, e eu me lembrei desse negócio que uma vez eu fui para os Estados Unidos na casa da minha filha e ela guardou uma das noites, ela é muito de programar as coisas, ela se programa tudo. E uma das noites ela se programou com o marido para a gente ver o Festival dos Vagalumes. Aí botou a chama, fez um negócio bem bacana no quintal lá, o carinho dela, né? Para a gente ver os vagalumes muito bonitos nos Estados Unidos, né? Não sei se é a mesma espécie que tem no Brasil, mas eu fui pesquisar um tempo desse, porque é que, né, é um efeito, né, a biologia sabe explicar. Eu agora me fugiu o conceito, como é que se dá aquela ação do vagalume. Eu sei que o vagalume brilha, nem ele sabe por que brilha, mas ele voa e brilha. Então, muitas vezes na sua vida, você voa e brilha. Quem é que não brilha? A cobra. A cobra voa? Não, a cobra não voa. A cobra, ela rasteja. A cobra não brilha. A cobra está embaixo. A cobra é mais parruda. A cobra é ligeira. A cobra morde. Mas o vagalume voa. O vagalume brilha. O vagalume está lá, olha, tá pleno, perfeito, né? Todo satisfeito. Deu a hora, 6 da noite, ele diz, oba, tá na hora, e a cobra tá lá embaixo. Então a cobra começou a perseguir o vagalume. Um dia o vagalume parou e disse, olha, eu sou tão magrinho que verdadeiro, não sei se você já pegou o vagalume, eu já peguei alguns, não para matar. Se eu pegar, às vezes ele fica por lado dentro do vidro, aí eu pego com muito carinho para não a questão das asinhas e para soltar do lado de fora, para ele seguir. Eu não sei a finalidade dele na natureza, além de nos encantar, né? Tá vendo como você encanta muita gente? Vai pegando essas coisas. Você tem mania de guardar as coisas ruins, né? Porque em 73 no colégio, na fila do colégio, na hora de eu pegar a minha papinha, o menino disse que a xuxinha no meu cabelo. Ô, querido, eu tô aqui dizendo coisas boas para sua vida. Guarde isso, tá certo? Guarde coisas boas. O vagalume parou e disse, rapaz, eu sou tão marinho, não sou nem da sua cadeia alimentar. Por que você está me perseguindo? Não presta nem para me comer. Ele disse, é o seu brilho. Olha só, tá certo? Pode parecer uma coisa simples, essa analogia, mas o teu brilho às vezes faz com que, tá certo? E ela vai e começa no templo, ela diz, rapaz, eu preciso entender onde é que eu estou. Aqui é a casa de quem? Aqui é a casa de Deus. Bom, se é a casa de Deus, Deus está aqui, tá. E ele escuta, ele está vivo, tá. Eu posso ver, a Bíblia diz, bem-aventurado, limpo de coração, e estiverão. Que limpo é esse? Tira essa tristeza, essa amargura, essas palavras negativas, essa decepção. Limpa isso, bem-aventurado, limpo de coração, verão a Deus, tá certo? E o pecado, o sangue de Jesus te purifica todo pecado. Não mistura as coisas, porque tem coisa que só pode tirar da tua vida, é Jesus Cristo de Nazaré, o sangue de Jesus, tá certo? E o Eli diz, você tá bêbado, bichinha, tá assim, falando assim, sozinha, né? Fez um mau julgamento. Quanto de nós não foi mal julgado, né? Na vida inteira, somos mal julgados, né? Parece uma boa vontade de julgar a gente, parece os tribunais do Brasil, né? Somos mal julgados, né? Mas havia um plano, tá certo? Havia um plano
que apesar de todos os anos parecer que seria a mesma coisa, sabe aquele negócio? O ano foi bom, o ano foi mais ou menos. Todos os anos parece a mesma coisa. O fato de todo ano parecer a mesma coisa não quer dizer que não tem um plano maravilhoso de Deus para esse ano na sua vida. Tá certo? Eu estou numa campanha chamada 30 Sermões Proféticos para 2026. 1h da manhã. Eu não tenho hora, tá certo? Como eu sou aposentado, então eu não tenho hora. Então, cansei de 5h da manhã, todo dia eu estava acordado. Hoje em dia eu durmo a hora que... Se eu cismar de dormir de dia, eu durmo de dia. Leila tranca a porta, pronto, durmo, que é uma beleza. Parece um bebezinho, dorme, que é uma beleza. 1h da manhã, eu começo a gravar, 1h da manhã. Dá 700, 800 pessoas cada aplicativo, tá certo? Campanha 30 Sermões Proféticos para 2026, tá certo? Então, porque eu acredito nisso. Esse pode ser o ano da grande vitória da sua vida, tá certo? O resultado de Deus. E Deus, isso aí eu não tenho dúvida. Deus tem um propósito para a sua vida, para a vida de cada um da gente, tá certo? Então o marido queria confortar ela. Eu estou querendo confortar você, mas a resposta vem de Deus, tá certo? Deus tinha um plano. O marido tinha dinheiro, o marido tinha as coisas, como diz um povo do interior que eu conheço. Fulano tem as coisas, mas Deus tem poder, tá certo? Às vezes a gente tem as coisas, mas não pode, mas Deus tem poder, tá certo? Deus pode trazer coisas maravilhosas para a sua vida. Vi meu amigo Mécio, que entrou aqui agora, estava viajando comigo ontem, foi um dia maravilhoso, inclusive seu agradecimento, Mécio, me emocionou, disse que coisa boa passar um dia com pessoas amigas. Você é um excelente amigo, meu irmão, eu tenho muita admiração por você, você sabe disso, tá certo? Então, sabe qual é o problema? Você quer elogio de quem está disputando com você. A Penina e a Ana estavam disputando, tinha só um marido, naquele tempo podia. Você, o enxeridinho, ou saídazinha, seu saídozinho, era naquele tempo. Não pode ter dois maridos, não pode nem ter namorada. Você pare com isso. Vamos se organizar. Não tem esse negócio de ter a esposa e a namorada. Não pode. Quem disse? Eu. A Bíblia diz, não pode não. Mas esse podia, no Oriente, você mora lá? Não, então se não mora lá, você está no Brasil, não pode, pela lei do Brasil, tá certo? Então, eles tinham dinheiro, mas tem coisa que só Deus pode trazer para a sua vida. É sobre isso que eu estou falando nessa tarde. Tem coisas que só Deus pode trazer para a sua vida, tá certo? O mundo diz, se conforme, a vida é assim mesmo. A Bíblia diz, conformai-vos em Cristo. Está nas epístolas. Tudo que eu falar aqui está na Bíblia. Por que conformar em Cristo? Porque Cristo pode tudo, querido. Tudo que é bom para você. Não é tudo que a gente quer, porque Deus vê ali e diz, ei, rapaz, ele nem está vendo. Não, eu quero uma moto 1.800 cilindrada. Aí o cara pega a moto na primeira viagem, igual eu vi uma vez. O cara tirou da loja a moto e bateu num poste, saiu empinando. Aí, na primeira viagem, andou 43 metros, destruiu a frente do poste. Não destruiu, mas arranhou, né, Cosme? Assim, arranhou. Tem coisa que a gente pede. Então, se for para o teu bem, vai chegar em nome de Jesus, tá certo? Conformai-vos em Cristo, a Bíblia diz. Está na epístola, né? E a gente quer elogio de quem disputa com a gente. A Penina disputava com ela. Ela queria que a Penina dissesse, ô mulher, não sei o quê. Mas você não espera elogio de quem está disputando com você. Agora eu quero dizer uma coisa. Deus não está disputando com você, nem a gente com ele. Ele te ama. Eu fico feliz quando minha filha diz... Ela chega, ela sai virando o guarda-roupa. Um dia desse ela achou meu binóculo, que eu usava lá na reserva florestal. Já pegou, pai, eu posso ficar? Pode. Já levou. Tudo que está no meu guarda-roupa, ela migra lá para o guarda-roupa dela, e o Elias agora aprendeu a pegar do guarda-roupa dela e levar para Então não existe disputa de um pai com o filho. O pai quer que o filho vença muito mais do que ele. As oportunidades que eu não tive, aquilo que eu não pude conseguir, o que eu puder eu dou para o meu filho. É assim que o pessoal que é macho da minha geração fala. A mãe, né? Aquilo que eu não tive, mulher, minha filha vai ter. O que eu puder fazer, não é assim? A mãe, o pai, tá certo? É assim Deus com você. Tá bom? Deus não está disputando com essa pessoa, porque eu queria que fulano reconhecesse. Esqueça, espere. Quando a Bíblia chega, a Bíblia diz que a bênção vai chegar. Quando a bênção chegar, aquela pessoa vai olhar e vai dizer, rapaz, abençoado mesmo.
ela é abençoada mesmo. Bora, crente, diz amém. Bora, você que está ouvindo aí. Vá, não, mas eu sou católico, não é questão de religião, é você dizer amém. Eu estou profetizando coisa boa na sua vida. Sua bênção vai chegar, né? Deus preparou, tudo que Deus preparou na nossa vida, preparou do lado de fora, porque Ele está nesse tempo já. É uma coisa difícil de explicar, mas o que Deus está preparado, porque Deus é eterno. Então, Ele está aqui e está no dia da tua vitória lá. Então, aquilo que Ele preparou, Ele está lá também, tá certo? Deus é atemporal. É uma coisa difícil de entender, porque o nosso tempo é assim, um dia de 24 horas, uma semana, um mês, um ano, vai de acordo com a rotação da Terra, do Sol e essas coisas. Deus está além disso, tá certo? Então, Ele está aqui com você e está lá no lugar onde você vai receber a bênção também, tá certo? Em nome de Jesus, tá certo? E o reconhecimento, quantas vezes eu não escuto a pessoa dizer assim, morro de fazer, nunca agrada, né? Nunca tá bom. E a gente começa a colocar insatisfação na nossa vida, né? Os outros acham coisas negativas da gente, e em vez da gente estar feliz com aquilo que a gente faz a gente começa a acreditar naquilo que o outro que está disputando com você. Olha, se você é marceneiro, o outro leva um pedreiro na sua casa. Meu amigo Costa está do lado agora, aí de vez em quando ele balança a cabeça. Leva um pedreiro na sua casa. Nunca. Eu tenho 64 anos. Quando o pedreiro chegou lá, ele olha e diz, quem foi que fez isso aqui? Pode olhar. Se chegar um pedreiro, ele bota o defeito no outro. Não estou falando mal contra a classe. Se você levar no mecânico, menos o médico não fala mal de outro médico. Tirando isso, os profissionais liberais, então você está disputando com a pessoa e espera que essa pessoa elogie. Deixa Deus, Ele não vai te elogiar, Ele vai te exaltar. Aí vai chover elogio na sua vida, viu? É diferente. A maneira que Deus trabalha. É melhor, é infinitamente melhor. A maneira que Deus trabalha para a tua vida, tá certo? E pedir, quando eu falei em pedir coisas que, olha a hora como voa, já está bem adiantado a hora. Pedir coisas que a gente não vai poder usar. Eu estava vendo um videozinho, meu filho gosta de assistir. Aí era um desses seriados de disputa na televisão, e o cara teria que passar 100 dias dentro de um avião e ganharia aquele avião. Aí depois do terceiro dia começa o sacrifício dele lá dentro, não pode se esticar, é apertado, lá vai aquela coisa toda. E depois, quando chegou com 50 dias, ele descobriu que não tinha como manter aquele avião. Se ele ganhasse aquele avião, em 3 meses ele ia à falência, porque é caro o combustível, é caro a garagem, um avião parado, é muito caro. Para você guardar um avião, não sei porquê, mas é caro demais. Então, às vezes tem coisas que a gente quer na nossa vida, que fica buscando e fica tristinho, mas Deus está guardando, da gente não ia poder manter. Melhor do que ter é ter e poder manter, tá certo? Estou falando porque foi esse caso desse homem do avião, né? E Lucas, para dizer que eu não estou pregando a Bíblia, Lucas 12:48 diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. Olha, quem pede filho, eu conheço muito de gente que queria emprego, pode ter certeza que isso aí você vai, se não for você conhece alguém ou está dentro da sua... Quer emprego, no terceiro mês começa a falar mal. É um ditador, não sei o quê, aquilo é uma escravidão, aquilo é um tormento, a senzala, entendeu? A gente é um regime de não sei o quê. A pessoa quer um marido com 2, no primeiro tempo é maravilhoso, no segundo ano, aí já começa as palavras negativas. Quer uma esposa, depois de passar um tempo, já começa as palavras, quer filho, depois de um tempo, eu não vou nem dizer as palavras que se diz com filho, porque filho irrita mesmo, é o pacote completo, viu? O filho ele vem para dar trabalho mesmo, é assim, é um manual de instrução. E quanto mais eles vão dando trabalho, mais a gente gosta, aí fica preocupado, junta gostar com preocupação, é uma salada só e é um pacote. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. Junto com aquilo que você está pedindo, vem a responsabilidade, né? Que a gente, então, esteja preparado para aquilo que você está pedindo. O que eu queria mesmo era ter minha empresa. Aprenda a dormir 4 horas por dia. Aprenda a ter que aprender a fazer planilha para não pagar um
um contador, agora os contadores vão me matar. Vai ter que aprender um monte de coisa, porque tudo é caro, tudo é... Então você vai ter que dar seu jeito, entendeu? Então, a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Quer uma coisa, quer marido, quer filho, quer emprego, tem a responsabilidade, né? E ser agradecido pelo que tem. Ana era triste porque não tinha filho, mas ela não era feliz pelo marido que ela tinha. O marido se deu... Olha, o marido tinha o cuidado de, além de coisa que ela não pedia, ele dava porção dobrada. Vamos dizer, tudo ele dava dobrado para ela. Dizia, rapaz, eu sou 10 filhos para você, o que você precisar e tal. Mas ela não tinha gratidão. Eu estava na padaria, como eu estava escrevendo esse sermão, e tinha uma moça no caixa com uma frase de Exupéry, né? Saint-Exupéry, um escritor, um livro muito, muito conhecido, um dos mais vendidos no mundo, que chama O Pequeno Príncipe. E ele diz, você é eternamente responsável por aquilo que deseja, né? Que tem, alguma coisa nesse sentido aí, né? Então você não precisa viver se comparando com ninguém, viu? Ficar se comparando com os outros é frustrante, é cansativo. Eu não sei o coração de Ana. Eu sei que ela queria ter filho. Ela não. E ela começou a entender que Deus tinha isso para a vida dela, que isso ia resultar em responsabilidade para ela. Na verdade, ela disse, olha, se o Senhor me der esse filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. Ah, pastor, mas é o primeiro filho, como se fosse perda. Aí ele ia ser um sacerdote. Ela só tem um filho, mas ali aquele filho foi a inauguração. A Bíblia diz que, na verdade, ela teve muitos filhos. Aquele foi o primeiro, tá certo? Tem coisas que não chegou na tua vida, mas quando chegar não vai ser só um. Vai continuar. A bênção vai continuar, tá certo? E vai requerer trabalho. Olha, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele preparou tudo. Sol, luz, estrela, água, planta, pomares e tudo. Depois ele disse, cultivai aí. Tá certo? A gente tem que trabalhar. Estou dizendo isso porque aqui eu fico sempre pregando, Deus vai dar, mas eu trabalho muito. Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha. Então você tem que se preparar também, tem que preparar, tá certo? Então Ana tinha marido, tinha casa, e tinha um desejo, mas ela precisou desejar em Deus. Eu estou quase concluindo, são 16, quase pertinho de 17 horas. Você precisa aprender a desejar em Deus. É diferente. Uma coisa eu queria tanto, outra coisa é você, Deus, eu queria tanto. Faça isso, certo? Eu não sei que tipo de paz você está buscando, de provisão, de sustentação. Eu não sei que porta que você seja aberta. Porque abrir a madre pode ser um projeto da tua vida, tá certo? Pode ser na área do estudo, pode ser na área profissional, na área empresarial, pode ser na área afetiva, na área familiar. Eu não sei que madre que precisa ser aberta. Eu sei que essa palavra se aplica à sua vida e ao seu coração e à sua situação, tá certo? Então, ela desejou em Deus. Ela, nesse dia, muitos anos, tudo do mesmo jeito. No ano que ela mudou a maneira de pedir, né, de desejar, ali naquele momento a sua situação já começou a mudar. Uma gestação é em dias, né? No Brasil é em semana, né? Conta em semana. Mas quer dizer que tem um começo até o dia que aquilo nasce, digamos assim, né? Do parto. Então, naquele dia, aquilo começou a ser gerado na vida dela e ela disse, esse menino vai ser dedicado ao Senhor. Então, o que é que ela está dizendo? O Senhor vai ser glorificado no que eu tenho. Tá certo? Eu já vi gente bater no bolso e dizer, meu Deus está aqui dentro do meu bolso, querendo dizer que o Deus dele é dinheiro. E não estou aqui desejando mal a ninguém, mas essa pessoa pegou um CA e o dinheiro dele não foi por isso que ele pegou a CA. Eu estou dizendo que o dinheiro é bom, é necessário, mas não nem nunca será, nem nunca poderá substituir o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, certo? Seja ele sacerdote, seja quem for. Por mais, você pode ter técnica, pode ter preparação, pode ter estratégia, pode ter...
E eu sou uma pessoa que posso falar nisso. Tenho 18 livros escritos. Você entra aí na internet, bota meu nome, José Marconi Teixeira. Então você vai ver lá o que eu escrevo. Eu sei do que eu estou falando. Mas nada chega perto do amém de Deus. Tá certo? E o amém de Deus vai chegar na tua vida. Todo o amém de Deus é bom. A Bíblia diz, Jesus disse, e toda a Bíblia diz, Deus é bom. A vontade de Deus é boa. O que Deus faz é bom. Jesus disse isso. Então não tenha dúvida. O que Deus tem para você é bom, tá certo? Deus vai ser glorificado. E o sacerdote não sabia a origem dela, as palavras contrárias que ela carregou dentro do coraçãozinho dela. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, toda palavra de seta, toda palavra lançada contra a sua vida está sendo arrancada, quebrada e despedaçada da tua vida nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, na hora que você estiver ouvindo, assistindo, aos ouvintes da 89 que estão ouvindo ao vivo. Toda palavra contrária, toda palavra de amargura que você guardou no coração está sendo arrancada, quebrada, tirada da sua vida em nome de Jesus, tá certo? No lugar dessa tristeza vai entrar a resposta do Senhor, tá certo? A resposta de Deus está entrando na sua vida. Você precisa acreditar nisso, viu? Você precisa acreditar em Deus. Ficar triste impressiona, justifica a gente fica triste, chora, cria um certo conforto, impressiona algumas pessoas, mas desejar em Deus traz solução, tá certo? Então ela ficou triste muitos anos, né? E a função a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem. Essa penina, essa cria, essa cria, todo mundo diz, mas rapaz, isso é uma cria muito, né? Podia achar que não é bom. Tudo é bom. Tem crítica que a gente recebe que é pra gente, nem pela força do ódio. Rapaz, pois eu vou mudar essa situação, eu vou buscar em Deus. Tem crítica que se levanta na nossa vida, é Deus permitindo para ver se dá uma chacoalhada na vida da gente, entendeu? Então, essa crítica de Penina, antes ela nem só ficava triste, mas de tanta outra falar, ela disse, rapaz, que sabe uma coisa, eu vou pedir a Deus, entendeu? Então tem crítica que vem na minha vida, na tua vida, que é que Deus permite, que é para poder a gente buscar em Deus, né? A gente busca em Deus e Deus tem a resposta, tá certo? Então, você pode não estar grávida ainda, você pode não estar grávido do seu projeto, daquilo que você está desejando, mas tem um propósito de Deus já dentro de você. Não é difícil de entender? Mas não é impossível de acontecer, tá certo? É fato. A gente pode não estar grávida ainda, não estar na gestação, dizendo, no caso aqui, de um filho, mas isso não impede do propósito de Deus, não vai tirar o propósito de Deus que está dentro de você, já está dentro de você, tá certo? Eu tinha botado aqui uma questão de uma igreja no testemunho, mas a hora está avançada, né? Então Deus diz assim, olhe para mim. Você tem que olhar para Deus. Ela ia para a igreja e olhava para as coisas que estavam lá na igreja. E chega um dia que, como hoje, que Deus diz assim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para Deus. E você vai encontrar, olha, Pedro, no maior desespero dele, ele tinha traído Jesus, tinha mentido, negado Jesus, tinha desprezado, mentiu feito... E você... Eu não sou não. Mas você tem roupa dele. Não, eu não sou não. Mas você fala direitinho, você quer dizer que não é nordestino? Não, eu não sou não, menino. Aí o cara falando como nordestino, nega. E aí, conhece Jesus? Não, conheço não, nunca vi falar não. Não conheço não conheço não. Aí tava com a alma amargurada, não tenho mais solução para minha vida, uma escuridão maior do mundo, ninguém via nada. E ele vai correndo à vista, quando ele chega num determinado lugar, ele dá de frente com o olhar de Jesus. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas ele viu o olhar de Jesus. A Bíblia diz, olhais para mim, sereis salvos. Olhe para Jesus, a resposta vem dele, tá certo? Deus tem resposta para a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus, né? E Deus escolhe assim, se fosse para ser facilidade, esse livro, como eu iniciei, o livro de Samuel, é considerado o maior profeta, né, do Antigo Testamento. Primeiro grande profeta. Ela pediu a Deus um filho, Deus deu um filho, o maior sacerdote e o primeiro presidente da república daquele povo. Olha como que Deus traz para a sua vida, é muito maior e melhor, tá certo? E Deus não podia ter escolhido a Penina, que já estava acostumada a ter filho, ficava muito mais fácil. Se não desse certo, já
todo ano tenta de novo, porque todo ano ela bota um menino. Mas Deus procura exatamente aquele que não está sendo produtivo, que não é. Ah, pastor, mas eu não tenho um reconhecimento. Vai ter. Exatamente. Deus não vai procurar. Quem já tem destaque, ele se esforçou para ter o destaque. Que Deus abençoe. Ele teve o trabalho dele lá. Mas Deus vai exaltar esse que não tem o reconhecimento, que é estéril, que não conseguiu ainda. É para essas pessoas que Deus está falando, viu? Que ele vai fazer, e eu creio em nome de Jesus, tá certo? Deus fez algo maravilhoso, viu? E sempre Deus vai escolher o que não pode, né? Ele escolheu um menino para vencer. Eu não vou citar uma série de exemplos, né? Mas Deus sempre procura o improvável. Como eu tenho uma origem muito humilde e sei aonde Deus já me colocou, e eu ainda tenho esperança de Deus me levar a cantos melhores ainda, entendeu? Então, Deus, eu posso lhe garantir, Deus sempre ele pega o improvável quando ninguém dá oportunidade, quando não tem conhecimento, não tem influência, não tem ninguém que tem riqueza, porque não tem capital político, porque não tem um político por detrás, e não tem isso, e porque não tem oportunidade, e todo mundo quer pisar. Aí é essa pessoa que Deus olha e diz: é você mesmo, minha filha, é você, meu filho. E ele pega na tua mão e vai ver o que é que Deus vai fazer de coisas grandiosas na tua vida, tá certo? O propósito já está dentro de você. Vai escutando, vai acreditando, dá glória a Deus, crente, diz amém, viu? Vai dizendo amém, isso é para a sua vida e para mim também, tá certo? Então, se está difícil, se é impossível, se é humilhante, todas essas coisas estão na agenda de Deus, só para ele ler, ele rir. Eu acho que a palavra de Deus, quando ele está fazendo, tá impossível, nunca conseguirá. Aí ele na casinha, se transforma e ele escreve feito. 5 letras. Impossível, jamais acontecerá. Com 5 letras ele bota feito, porque é a vontade dele. Aonde tiver impossível, Deus vai estar, porque nele está o amém, tá bom? Quem é que vai contra o amém de Deus, tá certo? Tem propósito de Deus na sua vida, viu? Pode estar complicado, pastor, tá, mas Deus é a solução, viu? Se você se deparou comigo aqui, é porque Deus está tratando na sua vida, em nome de Jesus, viu? O sacerdote ministrou sobre ela. Eu acho que ela chegou rastejando naquele lugar, rastejando a alma. Porque ela tinha condição financeira. Ela tinha os animais, né, que foi com ela, mas disse que ela se levantou, certo? Ela recebeu a palavra, se levantou. Então precisou de uma reação. Recebeu a palavra, se levantou. Então você não entrou na faculdade. Recebeu a palavra, se levante. Já está o propósito dentro de você. Acredite, vai com fé. Pastor, mas eu tenho que estudar. Eu não passei a Bíblia todinha falando agora, esse tempo todinho falando que tudo que você deseja, citei até Saint-Exupéry, citei o Pequeno Príncipe, que eu sou um pregador que sai, eu leio da Bíblia, eu leio contos, eu leio fábula, eu leio vagalume, eu leio qualquer coisa que eu possa convencer com você a entender o que está na palavra de Deus, tá certo? Então pode não chegar ainda, pode não ter a gestação do casamento, mas o propósito está dentro de você, a gestação do emprego, mas o propósito está dentro de você. Deus tem um propósito dele, que já está, ele não vai colocar dentro de você, porque diz: ainda eu não era formado, tu escreveu tudo, a história da tua vida, Papai do Céu escreveu, você ainda estava sendo formado, as célulazinhas, vamos dividir, bora, dividindo, de Deus rouba, olha, só coisa linda a seu respeito. Porque aí, não, pastor, mas eu recebo tanta palavra, né? Claro, pessoas que competem com você, está disputando com você, você já viu um corredor de Fórmula 1, o outro do guichê vizinho está elogiando, seu carro está muito bonito, essa pintura ficou um espetáculo, você vai ganhar, vai nada, ele vai dizer: tomara que quebre, viu, o meu carro vai ganhar, o meu pretão ali é mais potente, porque está disputando. Deus não disputa com você, Deus é a mão que tem você, viu? Deus ouviu Penina, Deus ouviu o que eu trouxe para você, e você precisa conversar com Deus nessa manhã, tarde e noite. Nós somos o programa Dias Melhores, eu sou o pastor José Marconi, e quero mais uma vez, você que nos acompanha, se puder nos ajudar a levar essa palavra a mais pessoas, né? Nos segue lá, programa Dias Melhores no YouTube, está em todas as plataformas, né? Mas eu estou fazendo um apelo especial para o YouTube, porque me falaram que muitas pessoas, vou explicar o motivo, muitas pessoas da minha idade são solitárias, aí tá lá naquele lugar só com a televisão, e eles assistem no YouTube.
Então, que você possa nos ajudar para que essas pessoas possam também receber uma palavra da parte de Deus, receber conforto, receber ânimo. E são diversas as situações. Deus sabe, em algum momento isso vai chegar na vida. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, programa Dias Melhores, com seu amigo, o pastor Zé Marconi. Fica